Olá, graça, paz, amados, boa noite a todos que nos assistem. Hoje vamos ministrar o louvor de uma forma diferente, né? A Bíblia diz em Eclesiastes 3, no capítulo 3, que tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito, e aprove Deus que chegou um tempo onde nós precisamos estar afastados, mas não de Deus, não daquilo que Ele planejou para nós. Nós vamos continuar adorando, continuar cultuando o Senhor, independente da circunstância, independente do momento. Sempre é tempo de buscar o Senhor, sempre é tempo de louvar o Senhor e adorar o nome daquele que vive e reina, daquele que é digno da adoração. E nessa noite nós vamos declarar que nós somos a casa do Senhor. A casa do Senhor não é os templos que foram construídos, a casa do Senhor somos nós. O nosso coração é a casa do Senhor, é o lugar onde Ele quer habitar. Que possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, independente da situação, aí onde você está, na sua casa. Você pode se quebrantar na presença do Senhor, você pode aproveitar esse momento único, oportuno, de adorar, de continuar fazendo aquilo que você sempre fez dentro de uma igreja, dentro de um templo. Porque nós somos a casa do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. E se Ele habita em nós, ainda é tempo de adorarmos ao Senhor. Nós vamos ministrar uma canção que diz: essa casa é sua. Nós vamos dizer para o Senhor que, além da nossa casa física, a nossa casa espiritual também é do Senhor. Nessa noite você pode fechar os seus olhos, erguer os seus pensamentos ao Senhor, se esvaziar de você. Se esvaziar de você e dar o seu melhor ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar. Nós queremos te declarar, Senhor, declarar ao Senhor que a nossa casa, que este lugar que nós estamos preparando é para o Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vem habitar em nós. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela
Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais. Amém, aleluia. Nós queremos entrar num lugar secreto, num lugar de adoração ao Senhor. E você, queridos, que está assistindo, esse vídeo possa ser tocado pela presença do Espírito Santo de Deus, através do louvor, através da palavra. Nós estamos agora nas plataformas digitais, YouTube, Instagram e o Facebook. Compartilhe, divulgue. Quanto mais pessoas forem alcançadas, mais a gente consegue propagar o reino dos céus aqui na terra. Amém? Vamos entrar agora num lugar secreto da adoração, um lugar seguro, que é nos braços do Pai. Independente da situação, o momento que estamos vivendo, o melhor lugar vai ser sempre o nosso lugar no Senhor, descansar no Senhor, nos braços do Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, um lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Nós queremos mais, oh Pai, Pai, eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder.
Deus, que a graça e a paz do Senhor seja com cada coração. Com seu coração, amigo, irmão, que nos permite entrar em sua casa mais uma vez e nos acompanha por meio desta transmissão pelo Face. Queremos agradecer a nossa querida Juliana e Lázaro por esse momento de tanta inspiração, de tanto enlevo espiritual, momento que eu tenho certeza que trouxe a todos os corações muito conforto, muito consolo e nos conduziu à sala do trono. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos e que nenhuma circunstância jamais consiga calar a voz de um verdadeiro adorador. Meus queridos, nós queremos comunicar a vocês, reiterando e confirmando aquilo que a Juliana já nos disse, que nós estaremos também transmitindo as nossas mensagens e cultos, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. No primeiro momento, estamos aqui pelo Facebook, ao vivo, transmitindo a nossa mensagem, mas assim que essa programação for encerrada, nós estaremos transmitindo pelo YouTube e pelo Instagram essa nossa mensagem, bem como os louvores que foram cantados. Queremos pedir a você encarecidamente que você nos ajude a abençoar não dezenas, mas centenas e quem sabe milhares de vidas em todo o mundo. Nosso objetivo é que a nossa voz seja ouvida por todos, que a palavra de Deus chegue a cada lar, a cada casa. Então você, meu querido, compartilhe, acesse os nossos canais, deixe o seu like, compartilhe, faça com que a palavra de Deus pregada aqui, ela chegue a cada casa, a cada coração. E mais uma vez, muito obrigado por você estar depositando na primeira igreja batista em Porto Seguro e nesse que vos fala a sua confiança. Em relação àqueles que por alguma limitação não têm disponibilidade ou não têm acesso ao Facebook, ao Instagram, ao YouTube, nós queremos dizer que teremos um cuidado, carinho, de ao final de cada pregação, estar também enviando via WhatsApp para todos os contatos que tivermos, para assim podermos garantir que todos, dentro do possível, estarão sendo abençoados pela pregação, pela mensagem da palavra do Senhor. Antes, contudo, antes de nós estarmos lendo a palavra de Deus, nós queremos ainda dizer aos membros e congregados da nossa igreja o quanto precisamos que vocês sejam fiéis nesse tempo de crise. A palavra de Deus nos diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que muito semeia, muito colherá. Então nós queremos desafiar você membro e congregado da primeira igreja batista em Porto Seguro, para continuar sendo fiel nos seus dízimos e em suas ofertas. E para isso, nós estamos disponibilizando a conta corrente da nossa igreja, e você poderá fazer sua transferência de sua casa mesmo, quem sabe ainda hoje, ou amanhã, ou quando desejar, da sua oferta e do seu dízimo. Crendo, meu querido, que por amor de você, por amor de vós, por causa da sua fidelidade, Deus repreenderá o devorador. Nós queremos ser gratos a você, que permanecerá fiel nesse momento de dificuldade, de crise, que é para todos nós. E nós acreditamos que você sendo fiel na crise, no pouco, como disse o próprio Senhor Jesus, sobre o muito você será colocado. Mas ainda, para atender e possibilitar aqueles que têm alguma dificuldade com essa ferramenta, têm alguma dificuldade de fazer essa transação virtual, todos os domingos nós estamos com o templo aberto, pela porta lateral você poderá ter acesso, e teremos um plantão todos os domingos, das 11 às 12, das 19 às 20 horas, esses 2 horários. Lá teremos alguém de plantão para te receber, é claro, mantendo a distância que precisamos manter, com todos os cuidados de higiene, para a sua proteção e a proteção de quem estiver lá. E você poderá então ir pessoalmente e dedicar ali no altar os seus dízimos e as suas ofertas, como foram alguns irmãos no domingo passado. Faça como for melhor, só não deixe de continuar sendo fiel ao Senhor
devolvendo aquilo que por consciência cristã você sabe que pertence ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no Salmo de número 46. Este salmo, que na grande maioria das traduções tem como título Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Na tradução King James, o título é Deus é a nossa segurança e paz. Vamos ler a palavra do Senhor? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se trema e os montes se afundem no coração do mar. Ainda que se escrepem as águas, se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Ainda gostaria de voltar aos versículos de número 1 e o último versículo, agora numa tradução que é mais conhecida, que diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí o último versículo diz, 10 e 11 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Eu convido você a orarmos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai eterno. Talvez o dia de hoje tenha sido um dia muito difícil para a grande maioria de nós. Mas, apesar de perdas, apesar de dificuldades que tenhamos enfrentado, lutas, tristezas, nós não poderíamos deixar de te oferecer o louvor que a ti é devido. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, crendo que da fraqueza o Senhor tirará forças. Crendo, Deus, que além da nossa dor, além de qualquer tristeza que possa existir no coração de qualquer um daqueles que conosco adoram ao Senhor e cultuam ao Senhor, o Senhor há de ser glorificado e nós sentiremos a tua presença. Fala, ó Deus, através da tua palavra, aos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, este é um dos meus salmos mais prediletos. Um dos mais lindos salmos já escritos. E fica muito difícil a gente dizer dos salmos qual o mais lindo. Então talvez seria mais fácil dizer qual o mais predileto. Alguns têm uma predileção maior pelo Salmo 91, talvez seja o seu caso. Outros, quem sabe, pelo Salmo 23, outros pelo Salmo 1 ou Salmo 150. No meu caso, por razões bastante particulares. O Salmo 46 tem tido um significado todo especial, porque tem me acompanhado em momentos muito difíceis, tem marcado a minha vida indelevelmente em momentos em que, se não fosse a mensagem deste Salmo, talvez eu teria sofrido ainda mais, eu teria me abatido ainda mais diante das dificuldades que enfrentei. Sem sombra de dúvida, este salmo ele traz uma mensagem universal. Como toda a Bíblia, que é uma carta aberta do amor de Deus para todos os homens. E se tem algo que é verdadeiro e comum a todos nós, sejam pobres ou ricos, brancos ou negros, sejam crentes ou incrédulos,
sejam ovelhas ou pastores, é o fato de que todos nós precisamos de refúgio e proteção. Todos nós já precisamos, em algum momento, de um socorro, de um auxílio, de uma ajuda, de um lugar aonde pudéssemos nos esconder, para nos sentirmos seguros, de um ponto de apoio, de um ponto de referência, em resumo, de um porto seguro. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos aquilo que a Bíblia chama de o dia mau. Dia esse em que o sol parecerá não brilhar no céu da nossa existência, embora esteja brilhando para todos os demais. Dia esse em que a escuridão tomará o nosso céu, o céu da nossa existência, e a qualquer hora do dia ou da noite parecerá ser noite para nós. Trevas, e quão densas serão essas trevas. Dias em que o próprio céu parecerá de bronze, e nós clamaremos, oraremos, e a sensação que vamos ter é que as nossas orações não tenham passado do teto, não tenham sido ouvidas por Deus, nem adentrado os céus. Dias difíceis, dias em que o mundo todo parecerá conspirar contra nós e contra a nossa felicidade. Esse será um tempo para nós de muita dor, de lágrimas, como este tempo tem sido para a grande maioria de nós, ou pelo menos daqueles que se importam, daqueles que estão antenados, daqueles que estão acompanhando os últimos acontecimentos e estão temendo, não só pela sua vida, mas pela vida de centenas de milhares de brasileiros. Tempo de Elias, tempo de grandes desafios, como foi o desafio do Monte Carmelo. O tempo de Noé, tempo em que nem mesmo as pessoas mais próximas darão crédito à nossa palavra. Até os mais próximos duvidarão de nós. Tempos de Ló, em que a perversidade que nos rodeia será tão grande, que a maldade parecerá prosperar tanto aos nossos olhos, que talvez sejamos tentados a perguntar de que vale servir a Deus se o mal prospera tanto em detrimento do bem. Dias de Ana, dias de choro, de clamor e de lágrimas. Quem conhece os relatos, os contextos bíblicos e históricos em que viveram esses personagens, vão se lembrar perfeitamente dos motivos que podem nos levar a associar os dias que estamos vivendo, dias de trevas, dias maus, dias difíceis, dias de instabilidade, dias de insegurança, aos dias vividos pelos nossos irmãos e pelos personagens bíblicos aqui citados. Mas não é esse o nosso foco. Pensando no Salmo 46, estudando sobre o Salmo 46, há quem palpite que este salmo tenha sido o salmo predileto, preferido, do maior ícone da Reforma Protestante, que foi o nosso irmão Martinho Lutero no século XVI. Ainda há quem diga que foi este salmo quem o inspirou a compor a linda canção Castelo Forte, que nós batistas temos muito orgulho em dizer que faz parte da nossa coletânea, do nosso hinário para o culto cristão. O fato é que tal composição, que foi inspirada neste salmo, dentre outras verdades, começa dizendo que Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. E por isso ele tem se tornado, tem sido uma fonte de grande inspiração, encorajamento e conforto para pessoas que sofrem, que já sofreram, que sofrem no mundo inteiro, a qualquer tempo. E este salmo, ele casa muito bem com este hino casa bem com este salmo. Quando canto este hino, lembro deste salmo, quando leio este salmo, sou remetido a este hino, porque de fato, se existe um lugar seguro, verdadeiramente seguro, aonde o inimigo não poderá nos tocar, este lugar encontramos em Deus. Se de fato existe uma arma poderosa
para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa arma é o nome do Senhor dos Exércitos. É o nome do nosso Deus. Se exige algum escudo que possa nos livrar de todo mal, combater todo mal, esse escudo é o nosso Deus. Portanto, meus queridos, quem tem Deus tem tudo. Tem segurança, tem proteção, tem estratégia de enfrentamento para enfrentar todas as crises e batalhas da sua vida. No tocante ao salmo lido, ele se trata de uma composição hebraica que vai retratar tempos de grande perseguição. Seu contexto histórico pode ser encontrado lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. E quando nós lemos este capítulo de Crônicas, entendemos o sentimento que moveu os salmistas para escrever este salmo, o pano de fundo histórico. E aí então os nossos olhos são abertos, e se ele já é tão lindo como parece, e de fato é, ele ganha vida. É como se ele saltasse das páginas da Bíblia Sagrada e ele se tornasse vida em nós, porque o contexto realmente faz toda a diferença. E o contexto nos diz que foi em um tempo de ameaça, de extinção, de uma nação querida, de um povo amado, o povo de Israel, que este salmo retrata, ou retratou. Jerusalém, a cidade santa, estava sendo sitiada por Senaqueribe, o rei dos assírios, inimigos ferrenhos de Israel. Este cerco aconteceria 3 séculos e meio depois de Davi. E a principal estratégia de Senaqueribe e os seus exércitos seria suspender, cortar o abastecimento de água da cidade. Eles pensavam que fazendo isso, iriam forçar a rendição do povo que exaurido, sob o sol escaldante do Oriente Médio, sem água para beber, sem água para cozinhar, sem água para atender as suas necessidades básicas. Quem pode sobreviver sem água? A gente até consegue ficar alguns dias sem comer, mas sem água é impossível. O povo sofrendo de inanição, muitos morrendo, o rei e o povo se entregaria. Mas eles não podiam contar de que a verdadeira proteção e a fonte de provisão de Israel não eram os seus muros, nem mesmo os seus reservatórios de água. Não. A proteção de Israel, a provisão de Israel, a fortaleza de Israel vinha do alto. Era o seu próprio Deus. Vejam, queridos, a providência e o socorro divino para um povo que estava ameaçado de extinção, para um povo que estava em tempo de guerra, sitiado, e vivendo a iminência da escassez, da fome, da sede e de mortes. De muitas mortes. Deus inspira o rei Ezequias, o rei da época, que lidera os seus homens a construírem um túnel de 580 metros, que do centro de Jerusalém daria acesso à fonte de Gion, no vale de Cedron. Assim, mesmo com o abastecimento de água cortada, suspensa pelos assírios, não faltariam águas potáveis, águas límpidas, águas frescas, que por este túnel brotaria do centro da cidade de Jerusalém, para abastecer, para irrigar a plantação, para abastecer a todo o povo de Israel, para descedentar a sede de todo o povo. Mas Ezequias faz mais. Ainda orientado por Deus, ele recomenda e orienta os seus a cobrirem esta fonte de maneira que o inimigo não a descobrisse. Por isso é que nos versículos 4 e 5 nós lemos: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. De fato, este rio e esta fonte, foi essa estratégia de sobrevivência
que Deus revelou o seu ungido, para que o seu povo não perecesse. Resultado: os assírios ficaram expostos ao sol escaldante, horas, dias, não se sabe quanto tempo, esperando que o povo se rendesse. E o curioso, quanto mais o tempo passava, nenhum sinal de rendição, nenhuma bandeirinha branca, ninguém anunciando que o povo se entregaria. Deus estava cuidando do seu povo. Enquanto o inimigo estava trabalhando por dentro, por fora, melhor dizendo, combatendo por fora, sitiando por fora, na expectativa da queda e do fracasso do povo de Deus, Deus estava do lado de dentro, fortalecendo o seu povo, irrigando o seu povo, nutrindo o seu povo, abastecendo o seu povo de tudo aquilo que o seu povo realmente necessitava. Por isso é que o Salmo vai nos dizer, nos versos 2 e 3, que os montes se abalam pela sua braveza. Os montes aqui se referindo à nação inimiga, do lado de fora, na expectativa, torcendo, achando que o povo estava enfraquecido, mas sem qualquer sucesso. Meus queridos, como aplicarmos este salmo e suas grandes verdades para os dias que temos vivido? Resgatando assim a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Como aplicarmos para a nossa vida? Em um tempo como este, com a ameaça de um colapso do sistema econômico-financeiro do nosso país, da ameaça de centenas de mortes provocadas pelo coronavírus e todo o caos que já se instala, cuja previsão é que se torne ainda pior. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deixa eu falar para você especialmente que crê nisso, que confia nisso, que tem feito do Senhor Deus de Israel a tua rocha, o teu refúgio, a tua fortaleza. Você não tem motivo para ficar empavorosa. Você não tem razão para se desesperar. Que não seja o coronavírus, que não sejam as ameaças que a economia vai da quebra da economia, da crise mundial, que abale a tua estrutura. Porque enquanto o inimigo estiver do lado de fora, no sistema vigente, no mundo, onde opera os filhos da desobediência, destruindo, arrasando, matando, Deus estará do lado de dentro, do lado do seu povo, daqueles que clamam por Ele, que confiam nele. Aí eu quero dizer, aqueles que se renderem a Ele, aqueles que o buscarem, mesmo sem religião, mas que diante de todo esse cenário, dobrarem os seus joelhos e confiarem nele, ainda que não pertençam a nenhuma igreja, de qualquer segmento. Com esses Deus estará do lado de dentro das suas casas, fortalecendo, suprindo, provendo. Os homens lá fora estarão em pavorosa, os reinos estarão estremecendo, os montes estarão se abalando, sendo abalados, os rios, como diz o texto, os mares, os rios, as águas, elas ficarão tumultuadas. Mas aqueles que tiverem o Senhor como seu refúgio e fortaleza, não vão se desesperar. Não vão se desesperar, porque sabem que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e que Deus está no meio dela. No meio de quem? No meio da igreja. Com o povo que crê nele, que confia nele, que acredita nele, que espera nele, cuja esperança é ele. E um povo que espera no Senhor, que confia no Senhor, não perderá a batalha. Não perderá a guerra, melhor dizendo. Poderá até perder algumas batalhas, passar por algumas privações, por algumas necessidades, ver algumas mortes acontecer, mas não vai perder a guerra, porque a guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. Meus amados,
Precisamos crer que em Cristo e em Deus faremos proezas, porque Ele vai calçar os nossos pés para esta batalha. Em Deus faremos proezas, porque Ele é o nosso castelo forte. Em Deus seremos mais do que vencedores, porque Ele é o nosso refúgio e segurança. Porque Ele é o socorro bem presente. Ele é o grande eu sou. Ele será para o seu povo exatamente aquilo que o seu povo precisar que Ele seja. Em tempos de seca, Ele será a água, a chuva, a provisão, o alimento. Ou nós cremos assim, meus irmãos, ou vamos nos desesperar como os demais. E a essas alturas tem muita gente se desesperando. Tem muita gente já enlouquecendo. Tem muita gente perdendo a sua confiança em Deus. Depressiva. Pessoas até crentes, evangélicas, piedosas, cristãs, mas que infelizmente talvez estejam precisando, ou felizmente estejam precisando ouvir esta palavra. Precisando voltar a acreditar no que diz este salmo. Que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente. Meus irmãos, essa palavra não fará diferença em outro contexto, senão nesse. Essa palavra só fará diferença se vivida e crida em contextos caóticos como esse que estamos vivendo. Ele é a nossa segurança. Vamos vencer sim. Isso não significa que não teremos que lutar, que não teremos que sofrer algumas perdas, mas vamos vencer sim porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia, em vários textos, vai nos dizer, estabelecer a diferença que há entre aquele que serve a Deus e não serve. Malaquias diz outra vez, vereis a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve ao Senhor. E Jeremias, no capítulo 37, vai falar de uma diferença crucial, de uma diferença que faz toda a diferença, permitam-me a redundância. Jeremias 17, e eu quero chamar a sua atenção para esse texto, o profeta vai nos dizer a partir do versículo 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Eu quero dizer que eu confio nas autoridades, mas não cegamente, não completamente, porque as autoridades têm o seu limite. Eu confio na ciência, eu confio na Organização Mundial de Saúde, eu confio, mas confio até que. Até quando? Mas eu confio incondicionalmente no Senhor. E esse é um tempo de nós depositarmos toda a nossa confiança no Senhor. Qualquer confiança exacerbada, depositada em qualquer homem, qualquer sistema, qualquer figura política ou científica, será uma confiança cega. Uma confiança que poderá nos frustrar. A nossa confiança tem que ser em Deus, até porque só Deus poderá usar estes homens para apontar o caminho e trazer as soluções que nós precisamos ter, como usou Ezequias para trazer ao seu povo em um tempo de sítio e de uma iminente guerra e devastação, a estratégia de enfrentamento para sair imune, para sair ileso a tudo aquilo. Temos que confiar em Deus totalmente, somente em Deus, porque dele vem a nossa segurança, dele vem a nossa proteção, só Ele pode nos guardar. Quando olharmos para todos os lados, não encontrarmos por onde escapar, façamos o que diz o Salmo 121, olharemos para o céu de onde virá o nosso socorro. Ainda que todas as portas se fechem, ainda haverá a nosso favor o céu aberto e Deus pronto a nos socorrer, pronto a vir ao nosso encontro. Mas em contrapartida, no versículo 7 diz que bendito é o homem que confia no Senhor, que deposita totalmente a sua fé no Senhor. E olha que coisa linda, diz o versículo 8. Ele será como uma árvore plantada junto a boas águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não vai se afligir quando chega o calor. E chegou o calor. E que calor, hein? Que calor. Porque suas folhas estão sempre viçosas e verdes. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Veja, no calor escaldante,
no dia mau, não perderá o seu vigor. Suas folhas ainda assim estarão verdes. E no ano da seca, e este ano 2020, poderá estar sendo, porque só está começando, o ano da seca, o ano da escassez, o ano da crise sem precedentes, o ano das mortes em massa já está sendo. O que confia no homem é maldito. Vai cair, vai perecer junto com o homem, quem confiou. Vai se decepcionar, porque está criando a expectativa em torno do homem, que é limitado e falho. Mas quem confia em Deus, não. Diz a Bíblia, no ano da sequidão, no ano da seca, vai dar fruto. No ano da seca, no meio do calor, suas folhas vão continuar verdes. Terá sua provisão. Preste atenção no que eu vou te dizer, meu. Melhor do que você. Como já disse na mensagem anterior, eu tenho os meus medos, sobressaltado pelas mesmas preocupações que você. Mas quando o medo quer me dominar, ou a preocupação quer me dominar, eu vou para a palavra, vou para a oração, e encontro na oração o conforto que minha alma precisa para confiar e não duvidar. Como está você? Descansa no Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. É uma pena que temos pessoas aí, sem nenhum motivo para isso. Sem nenhum motivo porque ainda há alimento na despensa. Ah, perdeu o emprego, foi demitido, foi, mas há um seguro-desemprego para ser recebido. Ainda tem lá uma economia, mas já está preocupado, ou seja, com uma ocupação antecipada de um tempo que ele nem sabe se virá. Já está preocupado quando a despensa estiver vazia, quando o último quilo de arroz acabar, quando o último punhado de farinha acabar. Já está preocupado o que vai ser dele quando a última parcela do seguro-desemprego. Você não crê que até lá Deus é poderoso para mudar o quadro? Você não crê que Deus pode te sustentar? E se você é esta pessoa bendita, que confia no Senhor, você está sobre esta palavra, você no ano da seca, você continuará verde e produzindo fruto, você continuará tendo as suas necessidades supridas. Jesus falou, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E essa palavra de Jesus também não faria diferença em outro contexto, de segurança, de estabilidade, tudo muito previsível. Porque é muito bom viver assim. Uma vida confortável, cômoda, tudo sob o nosso controle, tudo está previsível. Olha, o salário está em dia, no próximo mês vou receber de novo, tem um dinheiro na conta, a despensa está cheia, tem aonde comprar comida, os preços estão razoavelmente bons, mas em um tempo de incertezas, instabilidade, desemprego, corte de salário e outras coisas mais, essas situações nos desafiam a sermos esses homens benditos que depositam a sua confiança em Deus. Se não somos, que decidamos ser hoje. Que você decida hoje colocar toda a sua confiança em Deus, porque será a tua salvação. Você não terá para onde escapar. Se essa crise toda chegar e se instalar, se essa fome toda chegar como estão prevendo por aí, se isso tudo chegar como estão prevendo, e poderá chegar, não somos donos do destino, só vão prevalecer, só vão superar, só vão sair sem maiores prejuízos aqueles que depositaram sua confiança em Deus. Porque Jesus falou que este Deus que alimenta as aves dos céus, que não trabalham, não plantam, não colhem, mas que para elas não falta alimento, e veste os lírios do campo com a beleza maior do que a de Salomão, sem contudo os lírios também trabalharem, assim ele vai sustentar e alimentar os seus. Maior bem ele fará àqueles que ele criou a sua imagem e semelhança e recriou através de Cristo, e que nele tem depositado a sua esperança e a sua confiança. Por tudo isso é que o Salmo 46 dará a palavra de ordem: aquietai-vos. Eu disse no último sermão que preguei que a palavra de ordem era: espere em Deus,
que esse tempo é um tempo de espera. E agora eu quero te dizer, à luz do Salmo 46, é um tempo de aquietarmos em Deus. E sabe o que a palavra aquietar-se significa em hebraico? Solte-se, ou soltem-se. Ou seja, o apelo é para que eu e você nos soltemos, nos libertemos, nos livremos de todo o peso. E sabe que peso é esse? Da ocupação antecipada, do sofrimento antecipado, da preocupação com o dia de amanhã. Meu querido, basta cada dia o seu mal. Faça o seguinte, comece a viver um dia de cada vez, você já vai estar se ajudando. Não morra por antecipação, não. Não passe fome por antecipação, não. Não fique desempregado por antecipação, não. Você é ovelha ou é peru? Peru é que morre de véspera. Seja ovelha. Confie no bom pastor. Ele disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E ele as alimenta. Ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa. Ele as alimenta. Ele as guia por pastos verdejantes e ao ribeiro de águas tranquilas. Então a ordem aqui do Salmo 46, do Salmo que fala do Deus como nosso castelo forte, como cantou Martinho Lutero, é aquietai-vos, soltem-se, libertem-se, vivam um dia de cada vez. Hoje deu para comer, hoje deu para pagar as contas, hoje acordou com vida. Dê glória a Deus, agradeça. E o amanhã, pastor, Deus proverá. O Deus que me guardou hoje, pode guardar amanhã e guardará até o dia que Ele desejar, que Ele quiser. Agradeça. Viva um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Não antecipe sofrimento, até porque você não sabe se nós viveremos o suficiente para isso. Por que sofrer com coisas que podem acontecer daqui a 1, 2, 3, 4 meses, se até lá Jesus poderá ter voltado e buscado a sua igreja? Você terá sofrido em vão, meu querido. Não gaste energia em vão. Não perca tempo em coisas vãs. Nem o seu sono. Não se angustie por coisas que você nem sabe se realmente vão acontecer ou não. E se tiverem que acontecer, Deus estará contigo. O Senhor está no meio dela. O Senhor está no meio dele. Estará no meio da tua família, da nossa igreja, da igreja brasileira, no meio da família de todo brasileiro que crê nessa palavra, que depositar sua fé no Senhor. Ele a regará, Ele a susterá, Ele a protegerá. E a palavra de ordem, aquietai-vos, é para algo muito importante. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que profundo. Que profundo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, eu só saberei que o Senhor é Deus, é autossuficiente, é castelo forte, é socorro bem presente, é tudo que o seu povo precisar que ele seja. Pão, água, provisão, segurança. Se eu me aquietar. Se eu me aquietar, eu saberei e conhecerei que o Senhor é Deus. Em outro contexto, esta palavra de ordem não faria diferença. Mas vivendo essa turbulência, essa estabilidade, ela fará toda a diferença se praticada por mim e por você. Se eu e você nos aquietarmos, mantermos a calma, a paz em Cristo e não nos preocuparmos com o dia de amanhã, nem deixarmos que nenhum transtorno de ansiedade, nenhuma ansiedade tome conta dos nossos corações. Ao invés disso, dedicarmos mais tempo a Deus em oração, depositando nele a nossa fé e a nossa confiança, sabendo que Ele guarda a nossa vida, a nossa família e a nossa nação. Se nós fizermos isso, nos aquietarmos nele, nós saberemos em tempo de escassez, em tempo de dificuldades, que o Senhor é Deus, e sendo Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o beneplácito da sua vontade. O Salmo termina, e termina como? Dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou repetir, o Senhor dos exércitos está conosco,
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem está com você deveria fazer toda a diferença. E se não faz a diferença, não é por causa dele, é por sua causa. Porque talvez você esteja esquecido daquele que está com você. Daquele que poderá estar com você se você o convidar para estar com você. Ele diz: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei, celebrarei com ele e ele comigo. Deus quer estar em todos os lares e com todas as pessoas, indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, a escolha de cada um, com quem você vai querer estar quando a luta chegar, quando o dia mau chegar, com quem você vai querer estar. Se você decidir estar com Deus, com o Senhor Jesus, fazendo dele o seu castelo, o seu refúgio, a sua torre forte, a sua rocha inabalável, e nele você depositar toda a sua confiança, você vai aquietar seu coração, não vai ficar ansioso, não vai se ocupar antecipadamente por nada, vai deixar cada dia, vai viver cada dia de uma vez, e vai crer que o Senhor, que livrou Israel dos assírios, de Senaqueribe, que fez brotar água do centro da cidade, quando todas as portas e canais tinham sido fechados, é o mesmo Deus que não vai deixar faltar o pão na tua mesa, não vai deixar faltar a farinha na tua tigela, o azeite na tua botija, a água na tua moringa, não vai deixar faltar o suficiente para você e para a sua família. Talvez tenhamos que abrir mão de alguns luxos, talvez tenhamos que abrir mão de algumas regalias. Normal, ele prometeu suprir o quê? As nossas necessidades. Tem muita coisa que é luxo, que pode esperar. Mas as necessidades, ele se comprometeu. E nisso eu acredito. Como disse Davi, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu convido você, meu irmão e meu amigo, a tomar a decisão, nesta quinta-feira, de depositar a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, de fazer de Deus o teu refúgio, o teu castelo forte, tua fortaleza, e assim aquietar seu coração, e esperar que o Senhor dos Exércitos será exaltado na terra. Em meio a essa pandemia, sabe quem vai ser exaltado? Deus. Sabe quem vai ser envergonhado? O diabo. Sabe quem vai prevalecer nessa pandemia? O bem. Sabe quem vai ter que recuar? O mal. O mal está avançando porque Deus está permitindo, há um propósito. Já falamos sobre essas possibilidades aqui no último sermão, não quero ser repetitivo. Eu quero estar debaixo da bênção. Eu quero estar escondido no castelo forte. Eu quero estar escondido no refúgio, no socorro presente que é o meu Deus. Eu não quero me preocupar com a minha sobrevivência, subsistência. Eu quero crer que o Deus que não deixou faltar pão na minha mesa hoje, não deixará faltar amanhã, nem depois de amanhã. E no tempo certo, se as coisas tiverem que piorar, ao ponto, sim, do caos se estabelecer por completo, eu creio pela palavra que isso não vai acontecer sem que antes a igreja seja arrebatada nas nuvens. E tudo que tivermos vivido aqui terá sido só o princípio das dores para nos provar como o ouro é provado no fogo, para o nosso crescimento. Mas a tribulação maior, Deus há de salvar o seu povo do dia da ira vindoura. Senão Jesus teria morrido em vão. Confia no Senhor. Confia que Ele será exaltado. Ele quer ser exaltado na sua vida. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por mais uma oportunidade de termos adorado ao Senhor juntos, de termos orado juntos, estarmos orando mais uma vez juntos, e ministrar a Tua palavra a todos aqueles que nos acompanham agora pelo Facebook, que mais tarde, em outro momento, vão nos acompanhar, ouvindo essa mesma mensagem pelo YouTube e pelo Instagram. Deus, que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou este salmo, que inspirou esta palavra, em um tempo tão difícil, de tanto medo, pavor, tanta histeria coletiva, tanto desespero, que esta palavra leve paz, segurança aos corações. Que ela traga o desafio de cada um
que ao ouvir, se render, se entregar, decidir colocar a sua confiança no Senhor e somente no Senhor, e a eleger o Senhor como seu castelo forte, porque ainda que tenham que enfrentar o dia mau, Deus estará cuidando, Deus estará protegendo, Deus estará provendo. Obrigado, Senhor, por tua presença em nós e entre nós, que nos garante a vitória em Cristo. Amém? Deus te abençoe, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.